Ô pessoal, tudo bem? Então, aqui vamos continuar essa história aqui. Então, o Maharaj Parikshit, ele ficou querendo saber como é que foi essa prática que a Diti fez lá para, né, tentando fazer criar uma pessoa para matar Indra, né? Gerar um filho para matar Indra e tal, mas deu errado lá. Mas ele queria saber como é que foi essa cerimônia, porque a cerimônia, na realidade, ela virou uma grande devota, né? Ela avançou esse devocional. Então ele perguntou para ela como é que foi, perguntou para o Maharaj Parikshit como é que foi isso, e Maharaj Parikshit pergunta para Shukadeva Goswami, e ele explica, né? Assim, o que a mulher, o que ela fez nos primeiros dias, tal, durante um ano, fazendo assim todo o processo, né? Chamada cerimônia ritualística Punsavana, né? E por fim, o que aconteceu? Ela purificou o coração, né? E ela se livrou, né? Assim, da contaminação do desejo, assim, de matar a Índia, por exemplo, né? E assim a gente encerra o sexto canto. E agora nós vamos passar para o sétimo canto do Srimad Bhagavatam, aqui super interessante aqui. E aí, porque o Maharaj Parikshit ficou mais curioso, né? Porque na realidade a Diti fez aquele voto, né? Porque ela estava triste, com raiva, porque Vishnu matou os filhos dela e tal, para proteger Indra. Então parecendo que o Vishnu tem parcialidade. Então o Maharaj Parikshit pergunta assim: meu querido Brahmana, Vishnu, a suprema personalidade de Deus, sendo o bem-querente de todos, equânime e extremamente querido a todos, como é que então que, em benefício de Indra, ele tornou-se parcial com o homem comum e assim matou os inimigos de Indra? Como homem comum, que tornou uma pessoa parcial como homem comum e matou os inimigos de Indra, como é que ele fez isso, né? Como pode uma pessoa que é igual com todos demonstrar parcialidade por alguém e ter inimizade com outro? Maharaj ficou em dúvida, né? Como é que é isso, né? Me explica aí. Assim, aí ele quer saber, né? Ó funcionário Brahmana, definir se Narayana é parcial ou imparcial torna-se uma grande dúvida. Por favor, dissipa minha dúvida, né? Ele quer saber, se for uma dúvida para mim, né? A Shukadeva Goswami fala: meu querido rei, apresentaste uma pergunta excelente. Shukadeva Goswami gostou da pergunta, né? A conversa em que se fala das atividades do Senhor, nas quais também se encontram as glórias de seus devotos, são extremamente agradáveis para os devotos. Esses tópicos maravilhosos sempre eliminam as misérias da vida materialista. Portanto, grandes sábios do Quilate de Narada vivem comentando o Srimad Bhagavatam. Então, o Srimad Bhagavatam é uma conversa que os grandes sábios como Narada estão sempre falando, né? Porque eles purificam tudo, né? Porque dá a todos a oportunidade de ouvir e cantar sobre as maravilhosas atividades do Senhor. Que ofereça minhas respeitosas reverências a Srila Vyasadeva, então comece a descrever os tópicos pertinentes às atividades do Senhor Hari. Então, acho que eu gostou muito, né? Então, isso que nós estamos fazendo, essa narrativa aqui das atividades do Senhor Supremo, de seus devotos, isso aqui é super auspicioso, né? É a atividade mais importante, porque nossa consciência, eleva a nossa consciência, nós começamos a pensar em tópicos referentes à Suprema Personalidade de Deus, né? Assim, é muito importante. Meu querido rei, todas as qualidades materiais, Sataguna, Rajaguna e Tamaguna, pertencem ao mundo material e nem sequer tocam na Suprema Personalidade de Deus. Esses três gunas não podem agir aumentando ou diminuindo, não pode agir aumentando e diminuindo simultaneamente. Esses três modos não tem nada a ver com a Suprema Personalidade de Deus, né? Assim, a onipenetrante personalidade de Deus existe dentro do coração de todos os seres. E um pensador habilidoso
pode, em maior ou menor intensidade, perceber a sua presença. Então Deus está no coração de todo mundo, né? Dos amigos, dos demônios, das pessoas demoníacas, das pessoas santas, mas a pessoa, assim, um pensador introspectivo, né? Ele pode perceber a suprema personalidade de Deus no seu coração, né? Mais intensamente. Assim, como alguém pode depreender a quantidade de fogo na madeira, a quantidade de água no cântaro ou a quantidade de ar num pote. Ele pode também entender se uma entidade viva é um demônio ou um semideus, através das atividades devocionais dessa entidade viva. Ao ver as ações de determinada pessoa, um homem circunspecto pode entender até que ponto ele é favorecida pelo Senhor Supremo. Então, uma pessoa que tem esse conhecimento, ela pode entender, né, por análise, né, se a outra pessoa está sendo favorecida pela Suprema Personalidade de Deus, ocupando esse vida devocional ou não. Porque tudo depende da intenção da pessoa, né? A pessoa tem inveja da Suprema Personalidade de Deus, ele vai jogar contra, né? Ele continua falando: ó grande rei, a Suprema Personalidade de Deus é o controlador da energia material e espiritual, que com certeza é o criador de todo o cosmos. Cria o fator tempo para permitir que a energia material e a entidade viva ajam dentro dos limites do tempo, né? Mas a Suprema Personalidade de Deus jamais fica sob influência do tempo ou controle da energia material. O Senhor Supremo, Krishna, ele cria a energia material e cria o tempo. Então, o fator tempo e nem a energia material pode influenciar a Suprema Personalidade dele. Ele é transcendental, né? Então, ele começa a contar, né? Numa ocasião, o rei, quando Maharaj Yudhishthira estava realizando o sacrifício Rajasuya, o grande sábio Narada, respondendo a sua pergunta, recitou fatos históricos mostrando como a Suprema Personalidade de Deus sempre é imparcial, mesmo quando mata os demônios. Com relação a isso, ele deu um exemplo vívido. Então vai contar uma narrativa de Narada Muni para Maharaj Yudhishthira, né? O rei, no sacrifício de Rajasuya, Maharaj Yudhishthira, o filho de Maharaj Pandu, que na realidade é o tio-avô, né? É o tio de Maharaj Parikshit, tio-avô de Maharaj Parikshit. Viu pessoalmente Shishupala fundir-se no corpo de Krishna. Então, na cerimônia, vamos ver da frente, né? Krishna matou Shishupala e ele viu a centelha entrar no corpo de Krishna. Portanto, ficando muito espantado, ele perguntou sobre a razão disso ao grande sábio Narada. Como é que é isso, né? Que estava sentado ali. Enquanto ele perguntou, todos os sábios presentes também ouviram-no fazer essa indagação. Maharaj Yudhishthira perguntou assim: é muito maravilhoso que o demônio Shishupala tenha emergido no corpo da Suprema Personalidade de Deus, muito embora esse demônio fosse extremamente invejoso. Esse Rajasuya, essa Swayuja Mukti, é inclusive inatingível por grandes transcendentalistas. Como então que um inimigo do Senhor obteve-a? Não, ele falou assim: como é que é isso? Uma coisa tão difícil de alcançar, essa liberação. E esse demônio, sempre invejoso de Krishna, ele obteve, né? Parece contraditório, né? Então, assim, devido desde o comecinho de sua infância, falando, né? Quando não podia nem falar direito, Shishupala, um pecaminosíssimo filho de Damagosha, começou a blasfemar o Senhor até a morte. Continuou a ter inveja do Senhor Krishna. Desse modo, o seu irmão Dantavraka continuou com os mesmos hábitos. Então, era Shishupala e Dantavraka, dois irmãos que estão sempre blasfemando a Suprema Personalidade de Deus. Então, Maharaj Parikshit está querendo saber, né, como é que é isso? Eles alcançaram benefícios que nem grande personalidade alcança. Então, nós vamos ver no próximo vídeo essa história aí. Vamos começar agora o 7º canto, né? Contos dos 12 cantos, né? Nós estamos agora no 7º canto. Vamos ver essas histórias muito interessantes aí. Tá bom?